Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. E então agora que nós conseguimos fazer o merge da Ana, que é o merge facinho, o merge que não deu conflito nenhum, vamos para o merge um pouco mais trabalhoso. Vamos para o merge que dá um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque ele é um merge que vai dar conflito. Porque a gente viu que a Ana mandou para o main exatamente o que já tinha no main, mais a implementação dela. Portanto, é super tranquilo, é trivial fazer esse processo. Porém, na hora que a gente tentar fazer esse procedimento pelo Beto, vai dar problema, porque agora ele está tentando enviar um código que substitui, um código que retiraria o que a Ana fez. E isso não pode acontecer no ambiente de desenvolvimento, né? Então eu vou compartilhar novamente a minha pasta com vocês, para nós podermos finalizar isso aqui. Vamos dar um clear novo. Vamos ao git status para conferir que nós estamos no ramo do Beto. Beto finalizou suas tarefas. O que o Beto tem que fazer agora? Primeiro, ele volta para o main, porque eu expliquei no último vídeo que a gente vai para o branch que recebe e de lá a gente puxa o outro branch. Então ele precisa voltar aqui para o branch main, tá bom? E agora que ele voltou do branch main, ele tem que atualizar isso aqui, né? Ele tem que pegar o mais atual. Então ele vai fazer o comando de pull origin main, ou seja, ele está atualizando, né, a informação, ele está pegando a versão mais atual, e foi exatamente o que aconteceu, ó. Ele já está atualizado aqui conforme nosso main, e agora ele vai fazer o comando que a Ana fez, que era o git, deixa eu dar um clear aqui para ficar mais fácil para vocês, que é o git merge do branch dele, 01. A Ana fez o git merge do 02, né, mas ele vai fazer o git merge do 01, que é a implementação do Beto. E na hora que ele fizer isso, com certeza tem que dar algum problema. Beleza? Olha o que apareceu aqui para mim. Mesclagem automática. Não foi possível. Conflito de conteúdo. Conflito da mesclagem. Tá bom? Então, na hora que eu recebi essa mensagem, eu sei que eu não fui bem sucedido. Por que eu não fui bem sucedido? Porque houve um conflito e esse conflito o Git não sabe resolver sozinho. Ele não tem autonomia para falar qual código eu quero manter. Eu quero manter o da Ana ou eu quero manter o do Beto. Isso é uma decisão do desenvolvedor, isso não é uma decisão do Git. Ele não vai ter essa autonomia para fazer esse procedimento sozinho. Então ele te avisa. O Beto criou o conflito. Foi no ato do Beto fazer o merge do código dele em que houve esse conflito. Então quem que vai resolver isso aqui? O próprio Beto. Como é que o Beto resolve isso? Ele tem que abrir o código dele agora, ele vai conseguir ver os dois lado a lado e ele vai tomar a decisão de qual ele quer manter em todo lugar que houve problema. Tá bom? Vamos ver então o que o Beto vai fazer. O Beto vai abrir esse arquivo. Deixa eu fechar esse aqui que estava aberto anteriormente, tá? O Beto vai abrir o arquivo onde houve o conflito, que a gente já sabe aqui pelo texto que foi o index.html. Vamos fingir que ele abriu no bloco de notas. Eu vou mostrar dos dois jeitos. Eu vou usar sem a ferramenta da IDE e com a ferramenta da IDE preparada para trabalhar com Git. Se ele abrir com um bloquinho de notas ou algum outro editor padrão que não trabalhe com o Git, é isso aqui que ele vai ver, gente. Observem, deixa eu dar um zoom aqui com o tamanho da letra. Observem o seguinte, ele encontrou dois problemas, olha. Ele encontrou esse conflito aqui, esse texto todo aqui, que ele identificou que começa aqui no título e que vem até o final do H2. Isso ele chama de head, que seria o branch que está recebendo, o branch de origem, vamos dizer assim. E depois ele identificou esse segundo trecho como sendo uma implementação do branch novo que está sendo puxado, do ISS 01. E ele precisa agora decidir qual dos dois é que vai ficar. Ele e o Beto, no caso, né, que foi a pessoa que criou esse conflito. Beleza? Então, agora o Beto tem que decidir. Se ele está usando uma ferramenta como essa, ele vai literalmente apagar, tá? Ele poderia muito bem falar, não, ó, eu gostei do título da Ana, porém eu quero manter o meu H1 aqui. Óbvio que, gente, não seria uma situação dessa, seriam códigos mesmo, tá? Então agora o único trabalho que ele vai ter é, ele vai apagar isso aqui, vai apagar isso aqui, e aí ele vai montar a versão final do site. Por exemplo, eu vou apagar isso, mas eu vou manter o título da Ana, agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou manter isso, e agora eu apago esse aqui final. Esse é o arquivo final? Esse é o arquivo final. Ctrl S, ele vai salvar e ele vai ter resolvido o conflito. Porém, se você trabalha com IDE, e hoje em dia muito provavelmente você trabalha, porque você não vai fazer essa programação em bloco de notas, na hora que você abrir o arquivo de conflito com a sua ferramenta de desenvolvimento favorito,
eu estou abrindo com Atom, muito provavelmente você vai trabalhar aí com Visual Studio Code, né? Ele já tem um certo preparo para trabalhar com isso. Olha como é que ficou bonitinho aqui, ele organiza, ó. Ele já mostra nossas mudanças, ele vai mostrar aqui qual que era a anterior, e ele vai mostrar outra mudança, e aí você pode escolher qual dos trechos que você quer. Então eu posso clicar aqui no Use Me, ou no Use Me, e ele vai ficar com essa versão final. Então eu posso muito bem, por exemplo, copiar. Eu falei que eu queria manter aqui o da Ana, né? Que eu gostei desse aqui, o da Ana. Eu vou falar que eu quero utilizar o do Beto. Já ficou a versão final. E aí agora eu mesmo manualmente vou colocar aqui a versão da Ana que eu colei, ó. Salvei. Pronto. No momento que eu salvei, eu fiz o merge. Eu resolvi o conflito. Eu falei, olha, tem a versão da Ana e tem a minha. Eu quero dizer como é que vai ficar o arquivo final após o merge. Então se a gente voltar aqui e digitar um git status, ele vai falar que tem coisas ainda a serem enviadas, ó. Ambos foram modificados dentro de index. Vamos dar deixa eu dar um clear aqui para vocês. Vamos dar um git add ponto, adicionando esse arquivo. Beleza? Já adicionamos a versão final. Vamos fazer agora um novo commit. Git commit aqui, ó. E aí a gente pode botar um texto. Deixa eu voltar aqui no commit. Vou colocar o seguinte: adicionado o meu código e resolvido o conflito, vírgula, Beto. Só para a gente saber que foi o Beto, porque num cenário normal não seria a mesma conta fazendo isso, apareceria lá quem é o nome da pessoa. E depois de fazer isso, vamos enviar esse material para o nosso servidor, ou seja, vamos fazer um git. Eu quero empurrar, então eu estou dando um push do origin para o branch main. E eu dou um enter aqui e ele vai fazer esse procedimento do jeito que a gente esperava. Vamos dar uma conferida como é que ficou no site? Vou voltar aqui para código. Já está atualizado. Temos 3 branches, porém vocês podem observar que o último commit feito em index.html foi realizado pelo Beto. E se a gente abrir o index.html dentro do main, olha o que nós vamos encontrar. Já é a versão final, com o título criado pela Ana, porém o H1 criado pelo Beto na issue 01. Tá certo? E agora finalizou o dia de trabalho do Beto. No dia seguinte, Beto já pega uma nova demanda de trabalho e Beto vai fazer a mesma coisa. Busca a versão atual do main, já cria um branch novo dando checkout, esquece o git, trabalha na ferramenta de desenvolvimento, vai fazendo commit no próprio branch até ele finalizar. No momento que ele finaliza, garante que está tudo certo, volta para o main e faz o ato do merge. Não deu conflito? A vida do Beto está tranquila. Deu conflito? Resolve o conflito, faz um commit novo e manda ele para o main. Esse é o fluxo de desenvolvimento de qualquer empresa de TI que vocês vão encontrar de desenvolvimento. Beleza? Aprendam e conheçam bem esse procedimento, porque isso é muito importante na formação de vocês. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem dificuldade, coloquem aqui nos comentários que eu vou tirar a dúvida de todo mundo. E, por favor, quando forem realizar atividades em grupo, dentro do curso de vocês ou dentro dos estudos de vocês, sempre utilizem o Git. Isso vai ajudar muito, isso facilita muito, pessoal. Vocês têm, inclusive, aqui, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui para a tela principal, vocês têm alteração de histórico. Se eu clicar aqui, por exemplo, nos commits, ó, 5 commits, vai aparecer quem fez, vai aparecer quando fez. Aqui nós escrevemos Ana e Beto na descrição, mas teria que ter aparecido o nome da Ana aqui e o nome do Beto aqui. E quando você coloca o cursor ali em cima da opção, do tempo, ele vai falar quando isso aqui foi realizado também. Outra coisa que vocês conseguem fazer é acompanhar histórico de arquivo. Se eu clicar aqui no código, novamente, e clicar no index.html, aqui do lado nós temos o history. E aqui dentro desse history ele vai mostrar todas as alterações. Ó. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, e dar uma conferida de como é que estava no commit do Beto, ou como é que estava no commit da Ana, ou como é que estava quando o Bruno fez o primeiro envio do index.html. Beleza? Então isso é muito importante, inclusive porque se der um defeito, vocês já conseguem descobrir quem fez o defeito, quando fez o defeito e qual a mensagem de commit ele fez. Se você se organizar direitinho com esses nomes de branch para saber qual tarefa o Bruno, ou o Beto, ou a Ana estavam desenvolvendo, você não só sabe quem fez e quando fez, você descobre qual era a implementação que a Ana estava fazendo no momento que ela quebrou o index.html. Tudo isso é uma informação muito valiosa para o desenvolvedor.
Tendo isso em mãos, vocês já conseguem fazer muita coisa. Saibam que o Git tem bem mais funcionalidades do que essa, tá bom? Inclusive uma que é muito importante de vocês conhecerem depois, eu posso até fazer um vídeo no futuro, sobre o revert, que basicamente desfaz algum commit. Extremamente importante quando você na sexta-feira às 17h50 faz um merge e dá problema. Então você usa o revert para voltar à versão anterior antes desse commit, deixa tudo salvo direitinho para o final de semana e segunda-feira você volta a fazer esse procedimento de merge, já descobrindo que deu errado e consertando o seu bug. Tá bom? Então, para quem tiver curiosidade, já fica à vontade para adiantar esse estudo. Caso contrário, a gente finaliza por aqui, deixa para um próximo vídeo eu mostro esse comando também desse revert. Tá certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Peço desculpas no vídeo ter ficado um pouco mais longo, mas nós realizamos 2 merges e esse procedimento é de longe o procedimento mais problemático. Então eu já quis deixar um vídeo um pouco mais extenso, explicando passo a passo direitinho o que foi feito em cada um deles. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar e já desenvolvam seus trabalhos em grupo dessa forma, porque vai ajudar não só a desenvolver esse trabalho de forma separada, cada um na sua casa colaborando e trabalhando com o código, mas também já vai ajudar vocês a ter toda essa informação de histórico, quem fez, quando fez, por que fez, divisão de tarefas e garantir estabilidade no ramo principal de desenvolvimento. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.